Aí vem uma questão fundamental que nós já tocamos no início, mas que não adentramos e que permanece, digamos, suspensa. Que tipo de conhecimento seria mais útil para a sociedade? É uma grande pergunta, uma grande questão, levantada pelo filósofo inglês Herbert Spencer, no século XX, no século XIX, aliás, para a qual nós vamos sempre buscando respostas. Então, mantenha isso em mente. Que tipo de conhecimento seria mais útil para a sociedade? E aí tem uma série de perguntas que vem junta com essa pergunta base, né? Lembrando dessa relação com a natureza, da economia estando dentro da sociedade, mas a sociedade e a economia, por, por, por óbvia condição, está dentro da natureza. Que ideologia nós podemos olhar para que nos acompanhe na busca de soluções? Quais seriam certas qualidades humanas necessárias ao desenvolvimento? Isso responde muito a essa questão: que tipo de conhecimento, qualidades humanas, quais são nossas forças motivadoras, o que motiva o ser humano a fazer o que ele faz? É apenas as necessidades básicas, na maioria dos casos mas será que isso resolve também? Como aprendemos as coisas, né? Como se dá o processo de aprendizagem? Entender essas forças motivadoras também é um processo de aprendizagem. Qual é o nosso lugar na história? A gente falou de Holoceno, né? Falamos que 12 mil anos atrás começou a mudança do nomadismo para o sedentarismo, as vilas, as aldeias, as cidades, cidade-estado, nações, confederação de nações, e agora a necessidade de uma visão é, mais de maior relação entre os países, não uma globalização achatante que acaba com as economias nacionais, acaba com as culturas, né? Nos últimos 500 anos conhecemos o que foi denominado de eurocentrismo, né? Uma postura centrada nos valores ocidentais, né? De uma sociedade que, na verdade, teve o colonialismo, o imperialismo, teve todos esses ismos, o capitalismo que massacraram, de fato, as grandes populações, as grandes culturas que não eram culturas europeias. Eu nasci na Europa, mas eu tenho realmente quase que vergonha, né, por causa de tudo que a Europa fez no mundo, né? Então, qual é o nosso lugar na história? Como podemos ressignificar essa vida, né? E qual é a questão de ser jovem hoje? O que significa ser jovem? A sua geração, né? Como é que ela pode realmente desfrutar da sua força, da sua energia, da sua vontade de transformar a sociedade? Vamos adentrar essas questões em conjunto. Bom, uma resposta importante que Herbert Spencer deu àquela pergunta, né, qual que seria a mais importante questão a ser desenvolvida para a sociedade, ele disse que era a construção e o refinamento do caráter humano. Pense bem, a construção e o refinamento do caráter humano. Ele disse que caráter é superior a intelecto. Uma pessoa pode ser um gênio, mas se ela não tem caráter, o que você vai aproveitar dela? Hitler era um gênio absoluto, em várias áreas do conhecimento. Mas olha o que aconteceu, né? Então, pense muito bem nessa questão. Caráter é superior a intelecto. Aprecie essa visão e leve isso às suas consequências, às suas implicações. E, finalmente, um corolário, quer dizer, uma questão que vai junto com isso, que não existe aqui minha política que possa extrair uma sociedade áurea de instintos de chumbo. Ou seja, se nós queremos uma sociedade ideal, como é que nós vamos compor essa sociedade com pessoas que só pensam em si, na sua barriga, nas suas necessidades, e o resto, basicamente, se dane, né? Não funciona, não está funcionando, nunca vai funcionar. Então, nós temos que repensar nossos padrões, né? Então, você não constrói uma casa com tijolos que não prestam, eles vão ceder, a casa não vai segurar.
não vai te dar nenhuma segurança. Da mesma forma, uma sociedade baseada em pessoas que não têm, uma mínima visão do que é cidadania, não vai poder funcionar, da forma que nós realmente precisamos. E isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade, que de fato é uma dissociação, né, não é uma sociedade, é uma dissociação e uma dissociedade. Bom, na nossa introdução ontem nós falamos um pouco da biosfera, dos grandes problemas da biosfera, dos seres humanos, ocupando-se a biosfera e das suas relações, dos processos que são tecidos, né, e que desenvolve produção e consumo, impactam o ambiente natural, impacta grandes territórios, transforma a terra, rural ou florestas em áreas urbanas, e também falamos um pouco de algumas possibilidades que podem ser descortinadas, mas tudo isso está baseado numa postura filosófica, numa ideologia, em certas qualidades humanas para o desenvolvimento. E nós temos duas forças motivadoras no ser humano: a capacidade de aprender e a gana de aprender, o conhecimento das asas, e também a capacidade de amar, de sentir vontade de fazer certas coisas, de se relacionar positivamente com as pessoas, de se relacionar com os seres vivos de uma forma amorosa, de uma forma simpática, né? De uma forma empática, empatizar, né? São duas grandes forças motivadoras. Esse processo, então, de aprendizagem é importantíssimo na nossa vida individual e coletiva. Tem aprendizagem coletiva, tem aprendizagem institucional, e nós vamos ver algumas dessas questões mais para frente. Nosso lugar na história, também falamos rapidamente. O jovem tem sede de justiça, o jovem tem uma vontade de uma transformação social para o justo, para o correto. Ele está sujeito, porém, a muitas pressões, né? Pressões do meio, pressões do materialismo, do sensualismo, todos os ismos estão julgados em cima dele, as mídias, tudo está, né, sugando suas energias, querendo que ele vire apenas um mero consumidor, que entre na jogada, que ouça qualquer coisa, fake news de todo lado, e ele está sendo bombardeado totalmente, né, pela internet, pelas várias questões, são situações realmente muito complexas. Ele está, então, dentro de grandes desafios, ele tem que escolher a profissão, um companheiro de viagem, né, uma mulher, um homem, constituir uma família, se possível, e construir também suas comunidades, ou seja, como se consegue, essa é a nossa primeira parte dessa semana, de fato, essa construção de comunidades que está baseada em todas essas premissas. Temos que entender a evolução social e seu impacto no ambiente, como o desenvolvimento, por isso que estamos olhando vários filmes, documentários, estamos considerando essas questões e iremos ter mais e mais discussões em aberta, em live, sobre essas questões. E como administrar, então, o uso dos recursos naturais de formas inteligentes e científicas. Essa é a última parte onde vamos trabalhar com visão sistêmica, com a aplicação de certas metodologias de avaliação desses impactos. Na questão da qualidade de vida, que é o que todo mundo está falando, todo mundo está querendo, eu estou simplificando as coisas, a Organização Mundial da Saúde, WHO, né, diz que a qualidade de vida depende da percepção do indivíduo, da sua posição na vida, no contexto da sua cultura e no seu sistema de valores, no qual ele está inserido, em relação a seus objetivos, expectativas, padrões de vida e preocupações. Então, não é nada simples. Qualidade de vida não é nada simples. E temos necessidades humanas básicas, materiais, sociais, espirituais, né? Necessidades que têm que ser preenchidas. Então, para isso, nós vamos apreciar um conteúdo com princípios e teorias, e estudo de caso que nos dá uma visão da prática que vamos ver ao longo dessas 4 semanas. Lembrando desses 4 aspectos: biosfera, né, megaprocessos em ação, seres humanos,
tanto na área rural e urbana, que acontece com eles, como eles se agregam, como se organizam, que vem no processo crescimento versus desenvolvimento,